Seja bem-vindo ao Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera, apresentadora desse podcast, e hoje, mês de junho, a gente está com uma convidada maravilhosa, muito especial, e ao meu lado, ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Amanda Bassoli, ela que é secretária-geral da OAB Bauru. Amanda, seja bem-vinda ao Legalmente Cast. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E aqui, estou muito honrada de estar hoje aqui nesse episódio, porque nós estamos no mês do orgulho LGBT. E ninguém melhor do que você, né? E ninguém melhor do que a doutora também, Adriana Galvão, para falar sobre isso. É uma honra estar aqui de secretária-geral para outra secretária-geral. Doutora Adriana Galvão, ela tem um histórico aí com a pauta LGBTQIAPN+. Ela já foi presidente da CAASP também, e atualmente é secretária-geral da OAB São Paulo, e ela foi a responsável pela criação e a presidência da primeira comissão da diversidade sexual e de gênero da OAB. É um prazer imenso estar com os advogados e advogadas de Bauru, em especial com a Júlia e com a Amanda, nesse momento que é um momento de conversar um pouquinho, de interagir com a advocacia, não só do estado de São Paulo e da subseção de Bauru, mas também de todos os cantos, né? Quando nós recebemos o convite para fazer parte deste podcast, acredito que uma ação inovadora da subseção, que pretende, né, fazer uma aproximação com os diretores, com a sociedade, também com os advogados, sobre temas diversos. E o convite me foi feito, especialmente pela Amanda e pela Júlia, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a nossa trajetória profissional, em especial sobre a nossa história, já que no mês de junho nós estamos aqui comemorando e simbolicamente um reconhecimento muito grande à pauta dos direitos das diversidades. Então eu queria contextualizar um pouquinho vocês sobre a nossa história, porque quando eu iniciei a minha trajetória estudando sobre diversidade, ela coincidiu muito com a questão acadêmica, né? Eu encerrei a minha graduação e logo na sequência eu fiz mestrado. E ao fazer o mestrado, lá em meados de 2002, 2003, eu entendia que nós precisávamos enfrentar os temas, num primeiro momento levando um pouquinho para o recorte de direito civil, e principalmente do reconhecimento dos direitos homoafetivos com relação à união estável, com relação à questão da possibilidade jurídica dessas uniões serem enfrentadas pelo Poder Judiciário, porque eu também tinha alguns clientes que estavam passando por essa questão. Então, eu uni a questão prática profissional do meu escritório, porque demandas começaram a chegar dentro desse sentido, junto com a questão da minha dissertação de mestrado, que foi realmente a discussão jurídica que o Supremo deveria enfrentar e reconhecer a união estável homoafetiva, e naquela oportunidade sustentar que as teses da entidade familiar deveriam se valer também para as uniões entre pessoas do mesmo sexo e descaracterizar a sociedade de fato que era aplicada como entendimento naquela oportunidade. E como isso foi criando um corpo, eu acabei tendo a oportunidade de encaminhar aqui para São Paulo, para a UAB, esta minha dissertação de mestrado, e aí eu fui convidada a fazer parte de um grupo de trabalho de direitos humanos que estava trabalhando assuntos antidiscriminatórios. Vejam bem, eu estou falando isso em meados de 2003, né? E aí nós começamos a trabalhar com este tema nas comissões aqui, voltadas a assuntos discriminatórios, voltados à pauta de família, discutimos um pouquinho sobre a questão de direito previdenciário, e foi quando me surgiu a oportunidade de ter sido feito um convite para que eu pudesse encabeçar um grupo, isso já em 2010, direcionado a assuntos de diversidade. E conseguimos instituir a primeira comissão no estado de São Paulo, que foi a comissão, né, voltada ao combate à homofobia. E essa comissão, ela reverberou em outros estados também, porque São Paulo sempre foi, né, essa mola propulsora aí de modelos para outros estados. E na sequência, nós acabamos assumindo também a vice-presidência da comissão no Conselho Federal. Eu me recordo que naquela oportunidade eu tive a grata satisfação de ser a vice-presidente de Maria Berenice Dias, que é uma grande referência, né? E nós trabalhamos muito juntas, inclusive fizemos uma comissão junto com o IBDFAN para se estudar o Estatuto da Diversidade, nós fizemos parte desse grupo, né? E isso veio junto também com o alinhamento do meu doutorado, porque do mestrado depois eu fui para o doutorado, também voltado nessa mesma temática.
E eu acredito que essa construção que iniciou-se lá, né, em meados de 2002, 2003, ela foi muito importante para que a gente chegasse hoje, né, e poder estar conversando com vocês aqui depois de tantos direitos que foram conquistados. Direitos que vieram pelo Poder Judiciário no primeiro momento, né, mas que alguns avanços do Legislativo, alguns avanços do Executivo, mas a grande força que trouxe mudanças consideráveis na interpretação deste tema no Brasil veio através do Poder Judiciário. E eu reconheço aqui a força da advocacia. Porque se nós não tivéssemos esse grupo entendido lá atrás e unido esforços com vários outros advogados de outros estados para levar este assunto, né, não só ao Supremo, porque nós participamos também ativamente dessa construção no Supremo. Naquela oportunidade, eu já estava emitindo pareceres, escrevendo livros sobre esse tema, e que eu fico muito feliz de poder, através da minha pesquisa, ter chegado aí a contribuir para essa construção. E eu acredito que de todas essas ações que nós fizemos, eu gosto de citar muito uma ação que foi especial aqui para nós de São Paulo, que foi quando nós levamos para o Conselho Federal a possibilidade de incluir o nome social da primeira advogada trans do Brasil, que é a doutora Márcia Rocha, né? A doutora Márcia Rocha fazia parte deste grupo de trabalho, ela veio ao meu convite fazer parte deste grupo, e nós pegamos o caso dela em concreto, levamos ao Conselho Federal, e o Conselho Federal aprovou, através de uma resolução, a possibilidade da inclusão de advogados e advogadas trans dentro da nossa carteira profissional. Então, daí, muitas outras coisas foram surgindo, né? São mais de 2 décadas, né, dedicadas ao estudo e não somente a efetivação mesmo, né, dos direitos da diversidade. E até entrando um pouco, a doutora falou muito sobre a atuação profissional no escritório, que coincidiu com a atuação acadêmica. Agora, do ponto de vista institucional, como OAB, qual que é a visão da doutora no papel da OAB entre estabelecer esse equilíbrio das prerrogativas, a defesa das prerrogativas desses advogados que fazem parte dessa comunidade também, e estabelecer esse debate com a sociedade? Eu acho que nós evoluímos muito, porque quando nós iniciamos em 2013 esse movimento de construir pautas da diversidade, observem que nós não iniciamos de modo autônomo. De 2013 até 2010, nós precisamos analisar que este tema ele era levado dentro da Comissão de Direitos Humanos. Só depois, em 2010, que nós ganhamos autonomia, né? E de 2010 até 2023, nós tivemos muitas conquistas. Mas olha só como dentro do âmbito institucional nós evoluímos. Evoluímos tanto que hoje a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero ela é permanente. Sim. Nós conseguimos, o ano passado, fazer toda essa modificação para que esta comissão ela se tornasse algo permanente, para que não dependesse de questões de lideranças políticas, interpretações de grupos, para que ela pudesse eventualmente permanecer dentro da estrutura institucional. Então, quando eu digo que o nosso trabalho em 2 décadas foi de fato um trabalho muito árduo para garantir que os advogados LGBTs ou não LGBTs, apoiadores da diversidade, ou até pessoas que não se movimentavam, ou até aqueles que eram contrários a esta pauta, que eles tivessem uma real compreensão que isso veio para ficar. Uhum. Então, essa história nossa, e às vezes eu encontro colegas que começaram isso comigo lá em meados de 2013, 2004, eles falam, nossa, Adriana, como o tempo passou. Né? Há tanto tempo você sai do interior do estado de São Paulo, uma cidade muito pequena, a minha cidade é uma cidade de 80 mil habitantes, eu enfrentei muitas dificuldades para começar a falar sobre esse tema numa cidade também pequena, né? As pessoas falam, nossa, doutora Adriana, será que ela é da capital para começar a falar sobre isso em 2003? Não, eu vim de uma cidade do interior. E imagino que eu enfrentei para chegar aqui em São Paulo, trazendo essa temática e lutar pela consolidação dela, né? Eu digo que hoje os advogados, quando você fala de prerrogativas, Amanda, eles estão muito mais assegurados, até pelo esse caráter permanente
das Exato. comissões e pelas mensagens que a OAB passa de fortalecimento dessa pauta. Mas quando eu iniciei lá em 2003, eu não tinha lugar de fala. Não é pelo fato de não me colocar na posição de uma pessoa LGBT. Na época, meu filho nasceu em 2012, sou uma mulher cisgênera, heterossexual, e eu nunca levei para o lado pessoal em dizer assim, então se eu for uma pessoa LGBT, eu vou lutar pela pauta LGBT. Se eu for uma pessoa com deficiência, eu vou lutar por uma pessoa com deficiência, ou uma mulher, ou um negro. Não, nós somos seres humanos. A E nós, doutora se viu como humano, né? Eu vou nós lutar a pauta de assumimos, todos. nós assumimos a pauta da grande ideia desta construção da dignidade da pessoa humana, do respeito às diversidades, que sempre foi a minha bandeira de luta, né? E aí evoluímos. E, doutora, nós atualmente, assim, já de algum tempo vivemos um movimento de polarização aí, tanto na política, né, como no nosso dia a dia. Recentemente, com as eleições nos Estados Unidos, Donald Trump assumindo, a gente percebe o movimento da extrema-direita, né, que é mais conservadora e que a pauta LGBT não é englobada, muitas vezes é excluída, queimada e banida. Sem dúvida. Você enxerga, na sua visão pessoal, que isso pode se refletir aqui no Brasil, que a gente está vindo de ascensão, né, e melhorias, e que isso pode impactar de uma certa forma para que direitos sejam tirados, que a gente corre algum risco? Olha, eu acredito que todo movimento de um contexto internacional, dessa polarização política que nós vivemos, de extremos e de radicalismos, isso traz algo muito negativo para a construção desses direitos, né, que nós entendemos como direitos que estão ligados a pautas mais progressistas, a pautas que entendem a importância de o reconhecimento e da construção de novos direitos, né? E que isso traz, sim, uma influência até num contexto de massa, porque a gente percebe que as pessoas começam, às vezes, a observar determinadas entrevistas, determinados alinhamentos, num contexto de opinião pública, e isso vai massificando a cabeça das pessoas, e às vezes as pessoas opinam sobre determinadas situações que nem entendem. Querem falar sobre direitos de diversidade, sobre saúde da população trans, por exemplo, sobre o acesso das pessoas LGBTs ao sistema prisional, e não fazem a mínima ideia de diferenciações sobre o próprio público LGBTQIA+. Isso é muito perigoso, né? As opiniões que são dadas, as contextualizações de líderes muito radicais, tentando colocar na cabeça da população talvez ideias radicais para excluir pessoas, é muito perigoso. Mas eu digo a vocês que, com relação ao Poder Judiciário, eu acredito e confio que o Poder Judiciário vai seguir sendo o guardião da nossa Constituição, em especial com relação aos direitos que já foram adquiridos. Então, nós temos hoje, na verdade, a possibilidade jurídica do casamento homoafetivo, que não está na lei, mas está num ato administrativo, onde o CNJ autoriza que os cartórios façam e Embora habilitam. volta e meia tem algum deputado falando que vai tirar. Exatamente. Volta e meia a gente encontra aí movimentos de resistência dizendo que vão entrar com expedientes para que isso seja revogado. Mas é aí que o nosso papel tem que predominar. Nós, enquanto advogados, nós temos que entender que esse movimento, se ele vier, nós temos que estar preparados, inclusive do ponto de vista jurídico, para combater isso. Porque se porventura vier algum tipo de regulamentação que retire esses direitos já garantidos em décadas, né? A discussão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal sobre a união homoafetiva é de 2011. E se nós perdermos esse direito, nós temos como acionar o próprio Poder Judiciário para discutir a efetiva inconstitucionalidade de medidas dessa natureza. Então, assim, se vocês perguntarem se eu confio no Poder Judiciário com relação a essas pautas de situações que envolvam direitos da comunidade LGBTIQIA+, sim, eu confio porque eles já demonstraram na composição da Corte Constitucional que eles pretendem proteger essas pessoas. Porque a não proteção seria caminhar contra o próprio sistema constitucional. Agora, o que vem do legislativo, aí é mais difícil. Porque nós sabemos que o movimento das extremas direitas estão avançando cada vez mais, né? É por isso que nós precisamos estar alinhados também com representantes
que entendam a importância de ter lugar de fala, de estar nos representando em espaços de poder, né? Advogados estarem preparados para isso também. Inclusive a própria comissão, né? Inclusive a própria comissão, a comissão se manter forte, se manter atuante, se manter fazendo esse trabalho de passar informações com especialistas, pessoas que estudam temas e que vão falar com propriedade, porque o que a gente mais ouve sobre diversidade são situações assim bastante até vexatórias de opiniões que as pessoas falam sem ter a mínima noção do que estão falando ali. Exatamente. Então, o que vocês estão fazendo tem um papel fundamental de reconhecer a cidadania dessas pessoas também. Eu achei a fala da doutora excelente. Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Nós aqui, a doutora bem colocou, né? É uma mulher cisgênera, heterossexual. Nós três somos mulheres cis aqui, né? Eu, especificamente, sou uma mulher, além de cis, LGBT. Nós sabemos, então, que há essa interseccionalidade entre as pautas, né? Não somente no fato nós temos as minorias, grupos vulneráveis, então as mulheres estão inseridas nesse contexto, a comunidade LGBT também, mulheres negras também. Eu gostaria, então, de saber da doutora, de um ponto de vista até mesmo institucional e de fomento para a advocacia, como que a OAB pode atuar? Nós sabemos que a OAB tem políticas para atuar, por exemplo, também em fomentar que mulheres estejam em espaços de liderança, sim. espaços de poder. Do ponto de vista da comunidade LGBTQIA+. Vou reformular. Do ponto de vista da comunidade LGBTQIAPN+, como a OAB pode atuar nesse diálogo, nesse incentivo, não somente para a própria comunidade. Nós sabemos que muitos advogados acabam não assumindo esse ponto de vista porque o direito ainda é um campo que é visto como conservador, né? Como fechado, né? Então, muitos acabam não assumindo nesse sentido. Mas não somente para os advogados e advogadas da própria comunidade, mas os aliados também, como a própria doutora É bem interessante isso, porque eu faço também uma construção sobre a minha vida. Quando eu inicio falando da minha trajetória na diversidade, eu preciso complementar esta pergunta que me foi feita por você, Amanda, em dizer que nós demoramos 90 anos para que a primeira mulher fosse eleita presidente da OAB São Paulo. E eu assumi junto à doutora Patrícia, né? Nós somos duas presidentes, ela presidente da OAB São Paulo e eu presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, a maior entidade assistencial de classe desse país. Depois de 86 anos, também uma mulher chegou a presidir. Hoje eu passei o bastão para uma outra mulher negra também presidir esta entidade. Então, observem que o contexto de reconhecimento de espaços de liderança é algo que fortalece não somente a pauta da mulher LGBT, mas a pauta da mulher negra, a pauta da mulher com deficiência, a pauta da mulher, por exemplo, que tem as suas dificuldades e que vem do interior. Eu estou a 400 quilômetros de São Paulo, assumi pela primeira vez a Secretaria-Geral, que é uma função extremamente de atribuições grandiosas, né? Estando aqui representando as advogadas do interior, que também tem seu valor, que também tem o seu mérito, dentro de um universo que hoje representa na OAB 52%. E aí, somos maioria. Somos maioria. E eu acho que isso vai despertar também nas outras comunidades, como no caso das pessoas LGBTIQIA+, aquela questão do empoderamento. Eu também posso. Né? Nós tivemos na gestão passada a primeira advogada trans a ser conselheira. A doutora Márcia Rocha era conselheira, com direito a voto, com direito à fala. Né? Então, ela estava ali representando os advogados do estado de São Paulo todo. Nunca tinha acontecido na história da OAB isso. Nunca tinha acontecido na história da OAB nós encaminharmos para o Tribunal de Justiça uma lista com paridade para o 5º Constitucional. Histórico, revolucionário. Com paridade de raça e gênero. Porque se nós olharmos o nosso Poder Judiciário, nós observamos um perfil heteronormativo de homens brancos. Exato. E nós precisamos olhar a diversidade, quem está ali exercendo a função de julgar pessoas. Então, se nós não temos diversidade em membros do Poder Judiciário, qual a percepção que esses membros terão sobre os casos concretos que devem julgar? Eu sou extremamente entusiasta
que essas diferenças cada vez mais surjam, que nós possamos ter líderes diversos, que homens possam estar dividindo as suas gestões de diretoria com mulheres cis, mas também homossexuais, mulheres trans ocupando espaço em conselhos, como no caso do Conselho Estadual da OAB São Paulo, que nós tenhamos a representação de mulheres e homens negros no TJ para o 5º Constitucional. E eu acho que essa atual gestão da OAB, ela está dando essa demonstração, porque na prática, a nossa composição de representantes, ela se mostra diversa. E quando ela se mostra diversa, ela está dando uma mensagem para todos os advogados e para a sociedade também, que a OAB ela é um espaço de inclusão, que ela é um espaço que quer trazer pessoas, quer construir pautas positivas, e não simplesmente dizer, olha, tem determinados temas que a gente não quer conversar muito aqui, porque ainda existe um certo conservadorismo na área jurídica. Uhum. Existe. Mas vocês não acreditam tanto que nós evoluímos. Não queiram imaginar o que nós vivenciamos em meados do ano de 2000, quando nós começamos a conversar sobre isso. Sim. No ano de 2000, quantos anos vocês tinham? Desculpem aqui. 5 anos. 2000, acho que eu já tava com 8, 7, 8 anos. O meu filho, o Cadu, tá com 12 anos. O Cadu nasceu em 2012 e eu estava aí quase defendendo as minhas dissertações, as minhas teses, e ele estava ali na minha barriga. E teve um dia uma pergunta que me trouxe, assim, uma inquietação muito grande, quando eu fui dar uma palestra e uma pessoa do auditório fez a seguinte pergunta para mim: a senhora está aqui defendendo todos os direitos com relação às questões das pessoas homoafetivas. Na época era discussão sobre a união estável homoafetiva. Eu quero ver se seu filho nascer e se transformar numa pessoa gay, se a senhora vai ter esse mesmo discurso. Era um evento que tinham mais de 600 pessoas. Ai, que legal, que fofa. Bacana. 600 pessoas. A pessoa fez essa pergunta, né? A senhora está grávida, né? Eu falei, sim, estou. Meu filho vai nascer daqui 2 meses. É menino ou menina? Eu falei, é menino. Qual o nome? Falei, vai se chamar Carlos Eduardo. Que bonito a senhora dizer isso aqui, a senhora está falando aqui para toda a sociedade, das defesas, dos direitos, mas se seu filho se transformar numa pessoa gay, a senhora vai continuar defendendo da mesma forma? Então você imagina como foi a repercussão, né, de uma mulher que está ali, grávida, falando sobre direitos, ter que ouvir de uma pessoa que está na plateia uma pergunta dessa natureza. E ser questionada até mesmo a sua maternidade. É. O seu amor ao seu filho, se ele, entre aspas, se transformar, que nós sabemos que não é uma transformação, não é uma opção, Sim. mas se você amaria o seu filho da mesma forma. Você, Júlia, como uma mulher grávida, qual a sua Até quis opinião jogar esse em assunto, relação porque a eu isso? sei, né, Júlia, que você está aí também esperando, né, e logo, logo virá. E eu tenho certeza que você ama o seu filho ou a sua filha. Eu amo meu filho. Eu amo meu filho. Independente de condições. E não é uma condição. Eu acho, o que eu falo é que, assim, ele sendo feliz, é claro, né, que a gente se preocupa, infelizmente, com a sociedade maluca que a gente tem, mas o que eu quero pro meu filho é que ele seja feliz, ponto. Eu não tenho querer mais nada, é isso. Eu quero que ele seja feliz e que ele tenha saúde, ponto. Acabou, é só isso. E, doutora, até indo nessa linha, eu conversei até com a doutora Patrícia quando ela veio, e a gente falou um pouco sobre as dificuldades, né, da advogada, que basicamente a sociedade nos impõe, nos taxa ali, ou você é mãe ou você é advogada. Sim. E eu queria entender um pouco da doutora como que foi, né, lidar com essas dificuldades, se existiu uma dificuldade, e também falar um pouco sobre o que a OAB pode fazer por nós, porque realmente acho que é um assunto assim, se nós somos 52%, né, da advocacia paulista, quais são as melhorias ainda que tem que existir? Eu sei que a gente caminhou muito já, mas eu falo, é uma coisa que assim, todo ano vai ter mulher grávida, todo ano vai ter advogada grávida, os prazos continuam correndo, e o que a advocacia pode fazer para melhorar, dar mais qualidade de vida para essa mulher? Então, olha, no aspecto pessoal, se você me perguntar se eu enfrentei resistências e muitas dificuldades, sim, enfrentei, né? Não foi fácil, na verdade, trazer à tona direitos que sempre foram levados para questões morais e religiosas, com uma carga de preconceito muito grande, até mesmo de questões de politização e vertentes religiosas.
Eu precisei ter muita força com relação a isso para seguir firme, e eu acho que o meu filho foi uma construção importantíssima na minha vida, porque eu me fortalecia nessa questão. Eu vou conseguir trazer um futuro melhor para o meu filho, porque eu quero que ele seja um homem, mas um homem na concepção da palavra de respeito às pessoas. Não numa questão da masculinidade caráter, né? tóxica, né? Sim. Mas que ele tenha um caráter e que ele veja que a mãe dele lutou o que ela pôde para que ele vivesse numa sociedade que respeitasse essas diferenças. E eu estou muito feliz porque eu vejo alguns posicionamentos do meu filho de 12 anos respeitando todas as diferenças. E eu falo, eu acho que eu estou conseguindo, de alguma forma, cumprir a minha missão, né? E com relação a essa questão da mulher advogada, eu acho que nós caminhamos muito, temos muito ainda a aprimorar, mas aqui em São Paulo nós tivemos algumas ações interessantes, né? Enquanto eu estava presidente da CASP, me incomodava muito o fato de nós não termos salas para que as nossas mamães ou até mesmo os pais pudessem trocar os seus filhos e amamentar. E era uma situação em Bauru também, Isso. a gente não tinha trocador. Isso, nós Exato. estabelecemos, hoje nós temos, na gestão passada nós conseguimos colocar 14 espaços, que nós chamávamos Espaço Vida, que é justamente uma sala para aleitamento, para troca e higienização de bebês. Nós temos em vários espaços, né? Lógico que precisamos evoluir e construir mais localidades, mas iniciamos esse projeto. E eu acho que dentro do Conselho Federal se evoluiu muito com relação à questão também da inidoneidade daqueles advogados que praticarem atos de violência por gênero ou também contra pessoas LGBTs não terem autorização para suas inscrições nos quadros profissionais. Isso foi muito importante, né? E com relação aos prazos processuais, a suspensão dos prazos processuais com relação à maternidade. Então, são situações que estão sendo aí colocadas gradativamente, mas que a gente sabe que ainda tem que aprimorar mais. E o que mais tem que aprimorar é o respeito à nossa condição no exercício profissional. Porque a questão do lawfare de gênero é um desafio, a questão do assédio, a questão da discussão sobre o protocolo de julgamento sobre perspectiva de gênero. A gente tem que dialogar muito sobre isso. Um dia, se vocês quiserem, eu me proponho a vir de novo falar sobre isso, porque também atuo dentro dessa área, né? E acredito que eu consiga, de alguma forma, trazer para as pessoas que estão vindo. Eu falo até para as minhas alunas, porque eu tive a grata satisfação de montar a primeira pós-graduação em Direitos das Mulheres. É uma pós-social, é uma pós gratuita. Era um projeto que eu sempre tive comigo, que eu entendo que eu precisava buscar parceiros para empoderar outras mulheres. E aí nós conseguimos uma faculdade que abraçou esse projeto e hoje nós estamos na 5ª turma da pós-graduação em Direitos das Mulheres gratuita. Porque eu sei que quando as colegas advogadas estão começando a advogar, elas não têm condições de fazer um curso de pós-graduação, porque realmente iniciam na jornada de trabalho difícil, às vezes ainda são empregadas de escritórios, tem todo um contexto difícil. Então, pelo menos uma pós-graduação reconhecida, com certificação, elas vão ter direito de ter dentro da área do direito das mulheres. Então, eu acho que são algumas contribuições que nessa minha história eu tento passar para ajudar e para mostrar que ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que a máxima é essa. Um dos pontos que eu mais fiquei curiosa, talvez até vou estar voltando um pouquinho, mas de como surgiu e quais foram os desafios na criação, né, da comissão. Porque você comentou que a gente vê um movimento muito de ruptura, de inovação aqui na capital. No interior, eu não sei, eu tenho uma percepção que as pessoas são mais conservadoras. E ver uma mulher do interior vir com uma ideia tão inovadora, assim, com certeza, eu nem preciso perguntar se você enfrentou um problema aí. Mas se você pudesse comentar um pouquinho com a gente como foi isso. Teve um case específico, né? O que aconteceu? Eu estava no meu escritório, eu tinha na época pouco tempo de formada, não tinha feito 1 ano, né? E entrou no meu escritório uma pessoa e disse assim para mim: doutora, é o 8º escritório que eu estou andando aqui na cidade. E as pessoas falam que eu não tenho direito, que o meu caso é um caso perdido. Mas teve um advogado que falou que tinha uma pessoa aqui na cidade, que era a senhora, que se a senhora não pudesse me dar uma resposta, ninguém me daria, né? E naquela época eu já estava estudando essa questão da união homoafetiva.
era justamente um caso de um jovem que havia perdido seu companheiro, e a família estava numa discussão homérica com relação a uma casa, um carro e uma moto que eles tinham construído juntos, né? E eu precisei, naquele momento, unir muitas forças para mostrar que mesmo numa cidade pequena, eu ia conseguir entrar com um processo lá em meados de 2003 para reconhecer naquela cidade pela primeira vez uma união estável homoafetiva, né? E eu me recordo que quando nós fomos fazer audiência, os processos eram todos físicos, né? As pessoas tinham muita curiosidade, elas queriam ver as provas do processo. Porque eu tinha juntado inúmeras cartas, fotos, que eram as provas que eu tinha naquele momento, né? E no dia da audiência, muitas pessoas ficaram nos corredores curiosas para ver quem eram as testemunhas, para ver quem eram as partes envolvidas. Então, vocês imaginem... Vira um caso midiático ali. Que na cidade gerou, né, uma certa repercussão, porque, primeiro, não era qualquer advogado que ia aceitar uma causa daquela. Segundo, as pessoas muitas vezes confundem a figura do advogado com aquilo que ele está defendendo. Perfeito. Aí as pessoas, de repente, imaginavam, nossa, mas será que a doutora Adriana é LGBT? Né? Num questionamento, né? Porque para ela defender esses direitos, ela deve ter alguma questão particular, né? Então, percebam como essas coisas, assim, sempre machucaram muito, né? Mas eu sempre tive muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé, eu tenho, assim, uma espiritualidade dentro do meu aspecto religioso, cristã que sou, de que eu tinha aquilo como missão. E eu sempre levei muito essa pauta como missão, porque eu sabia que, mesmo que eu tivesse que sofrer por algo que não seria diretamente relacionado à minha pessoa ou alguém da minha família, teriam diversas outras pessoas do meu lado, na minha frente ou atrás de mim, que precisavam da minha força. Que é o que a gente fala de senso de comunidade, Isso. né? Exato. E eu luto até hoje por isso. Eu né? até te peço desculpa só por te interromper, Imagina. mas eu sempre fui da Comissão de Igualdade Racial da OAB. E eu lembro que, assim, a primeira reunião que eu fui, há anos atrás, foi antes da pandemia até, eu cheguei e era um grupo formado por pessoas negras, né? E aí... eu cheguei e eu falei, gente, olha, eu peço desculpa, eu sei que eu vim aqui porque eu quero aprender, eu vou errar, eu preciso entender. Eu falei assim, mas eu quero aprender. E eles olhavam, até por eles mesmos, eles falavam assim, que não, era estranho ter uma pessoa ali, mas eu falei, Sim. se a gente for se manter nas mesmas rodas, por exemplo, se eu for me valer só de conversar com mulheres, eu nunca vou avançar no direito das mulheres, porque eu preciso da força de todos. Sem dúvida. E a história da doutora me encanta demais, porque realmente é você ir lá e falar assim, eu tô aqui pra defender o direito de alguém. De alguém, independente, independente do que eu penso, do que eu sou, do que você acha que eu sou, eu tô aqui pra defender o direito de alguém. E acho que, complementando, Júlia, foi muito o que a doutora quis dizer em relação a criar um mundo melhor pro seu filho, por exemplo. Sim. Porque quando se levanta uma pauta, então, por exemplo, você não é negra, mas você se aliou, então, justamente para defender aquela pauta. Eu também faço parte da Comissão de Igualdade Étnico-Racial lá da UB de Bauru, e sempre foi muito aberto em relação a isso, né? Quando a gente cria um espaço para não falar para as mesmas pessoas. E quando eu levanto uma pauta de alguém que não que eu não me identifico no sentido de características, mas eu vejo ali um ser humano, eu vejo ali uma pessoa detentora de direitos, eu não estou apenas defendendo essa pessoa. Ou o direito dela existir. Estou defendendo o direito de todo mundo coexistir em uma comunidade muito mais humana, muito mais acolhedora, respeitosa e um mundo melhor para todo mundo. E assim, gente, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é sensacional, né? Eu me recordo muito, provavelmente vocês devem saber da história lá de Bauru mesmo, do querido Assis. Né? O Assis foi um grande amigo que eu também conheci na época da comissão. Eu o convidei para vir para São Paulo fazer parte desse grupo de estudos, né? E o destino nos tirou o Assis da gente muito novo, né?
mas ele também deixou o seu legado, né? O legado de um jovem de uma cidade do interior, também vindo aqui para a grande capital trabalhar junto com outros colegas de vários lugares do estado para a gente construir alguma coisa junto. Então, imaginem vocês hoje, vocês estão dando continuidade ao legado de pessoas que também vieram lá atrás. Quando eu vejo 2 jovens advogadas falando sobre esse tema, convidando, assim, uma pessoa que já está meio dinossauro, né? Para falar a respeito de diversidade, hoje ocupando posições de liderança, fazendo a sua história, sendo também reconhecida por vocês, como uma pessoa que está aqui para ajudar, mas que eu preciso muito que vocês deem continuidade a isso, né? Porque as renovações de pautas, a construção de gerações, elas vão muito sendo solidificadas pelo trabalho de cada um de nós. E a gente tem realmente pessoas que vêm com uma visão muito conservadora, muito radical, e eu tenho muito medo de nós não mantermos os nossos elos muito sólidos e muito unidos e a gente acabar, na verdade, se perdendo em tudo aquilo que a gente já conquistou. E a gente não pode deixar que isso aconteça. E é justamente quando eu fiz a pergunta sobre essa questão da polarização, é justamente porque o que eu sinto é um grande medo. A gente fez um episódio, a gente falou sobre Simone de Beauvoir, e ela fala, né, que basta uma crise política, religiosa... Os direitos das mulheres seriam os primeiros a serem tirados. E realmente, tanto que a gente vê sempre, né, no legislativo, quais são as primeiras pautas de discussão? Ninguém tá lá discutindo o direito de um homem sair na rua. Sempre são os direitos das mulheres, minorias em geral. Minorias, entre aspas, né? Porque nós somos a maioria, mas nossos direitos sempre são questionados. Sem dúvida. Você vê, por exemplo, assim, essa questão das pautas de direitos reprodutivos, direitos sexuais e reprodutivos. As pessoas, na verdade, eu gosto muito de lembrar o que o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, disse, que as mulheres não são útero a serviço da sociedade. Né, quando ele estava discutindo a questão da contextualização sobre direitos reprodutivos, a questão do aborto, né? E olha como é forte você ver um ministro dizer isso, que as mulheres não são útero a serviço da sociedade. Então a gente tem que enfrentar essa questão, porque antes de discutir direitos reprodutivos, nós estamos discutindo questões de saúde pública, questões da própria preservação da liberdade, de um conceito de dignidade daquela mulher. Planejamento familiar. Planejamento familiar e tudo mais, e as pessoas têm dificuldade de evoluir nessas pautas, porque se você, de repente, caminha para alguns tipos de diálogo, as pessoas já te intitulam. Então, você é uma pessoa de esquerda, ou você é uma pessoa de direita, você não pode mais ter as suas interpretações, até chegando por um consenso, por uma questão de razoabilidade, porque você já é taxada. Né? Então, tá muito difícil. O diálogo tá muito difícil. Doutora, infelizmente o nosso tempo tá mais ótimo. curtinho hoje, mas eu queria que a doutora falasse de alguns dos seus novos projetos, se a gente tem alguma novidade aí rolando. Também deixe sua rede social, né, para os nossos ouvintes começarem a te seguir, porque, gente, o episódio foi curto, mas foi uma aula, né, Amanda? Meu Deus, eu ouviria ela por horas. Eu fiquei aqui só encantada, como a doutora Mas Júlia a gente colocou. está sempre à disposição. Na verdade, as minhas redes sociais, Adriana Galvão ADV, Adriana Galvão ADV. Vocês podem me seguir, eu tento trazer o possível para informar não só sobre as atividades institucionais da OAB, mas também a Adriana como mãe, como mulher, né? A Adriana aí lutando por direitos humanos, que é realmente a minha grande paixão, né? E eu acredito que de tudo que nós falamos, nós temos que reconhecer o seguinte, que se a sociedade olhar em 2 jovens como vocês, fazendo um projeto tão lindo como esse, apoiadas por uma diretoria tão diversa como a diretoria da OAB Bauru, e conseguirem replicar isso, é o que eu quero, é o que eu sinto, é o que eu desejo, né? Como advogada, como mulher, como mãe, eu desejo que a gente consiga ver as boas ações, as boas práticas nessa questão nossa, né? Enquanto advogados, que isso possa ser replicado para todas as áreas. Imaginem, por exemplo, se nós tivéssemos médicos conversando sobre isso, dentistas, engenheiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores, todas e todos e todes. Isso é algo que realmente traz o reconhecimento de que a nossa luta, ela não foi em vão, porque a sociedade compreende a importância do tema, né? E que a gente possa, em junho, né, que estamos em junho, comemorar com bastante alegria um marco, né,
que é o reconhecimento dos direitos, né? E que tudo que a gente venha construir dentro dessa pauta seja feito com bastante respeito, com bastante seriedade, que o tema merece e que a gente precisa discutir cada vez mais. Então, eu estou super à disposição, me convidem sempre, não só para estarmos juntos aqui no estúdio, mas estar com vocês aonde for, nas ruas, nas escolas, nas faculdades, nas palestras, porque eu acho que o nosso papel é de transformar, de construir boas agendas, mas sempre juntos. Muito obrigada. E foi um prazer. Para nós foi um prazer imenso. A gente sabe da dificuldade de conciliar as agendas, né? Mas foi incrível. E eu queria até agradecer novamente a diretoria da OAB, em especial porque enquanto você estava falando, eu estava refletindo. Eu acho que é a primeira vez na história assim, da OAB que primeiro esse projeto saiu do papel, é claro, mas da confiança que existe, né, em pessoas que, assim, como a doutora disse, nós somos mais jovens, né? A gente sempre esperava ver uma pessoa mais velha. E, assim, a confiança que a diretoria tem, a gente sugere uma pessoa, falar, vai ser tal pessoa de co-host, vai ser. Não tem barreira, não tem nada, tem que ser tal pessoa. É desse jeito, né, Amanda? E, então, assim, tá sendo uma gestão muito leve, tá sendo muito gostoso e a gente tá vendo que todo mundo tá tendo muita oportunidade. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço também. Acho que estamos todas gratas aqui hoje. Sem dúvida. E a doutora falou uma coisa, pegou muito pra mim, porque durante toda a campanha a gente... era uma fala minha, inclusive, de que essa diretoria era a diretoria mais diversa que a OAB Bauru nunca viu. E tanto em questão de raça, de gênero, de papéis, nós temos o Dr. Gilson, que é avô, a Angélica, que é mãe, o Tesani, que é pai. Nós temos também representatividade LGBT. E, assim, é algo... Professor, é algo que a OAB Bauru nunca viu. Sim. E justamente a gente quer agregar. Então, foi um projeto muito pensado com muito carinho. E, Júlia, ela tá tocando super bem, a gente tem total confiança em você, a gente sabe o respeito que você tem pelas pautas também, é por isso que vem essa confiança da sua competência, da sua história. E a doutora Adriana é um show, né? Não tem como. Imagina, gente, parabéns, meninas, que a gente possa sempre estar junto, e eu tenho certeza que virão muitos e muitos episódios com temas diversos, com várias pautas para todas as tribos, porque realmente a gente tem que vibrar essa diferença. Parabéns pela gestão de vocês na OAB Bauru, e que outras subseções tenham em vocês um grande modelo. E já fica o nosso convite para a doutora ir para Bauru, né? Com certeza vai ter congresso. Com certeza. Estaremos lá. Já está convocada para palestrar. Que ótimo. Então já transmito o nosso abraço ao presidente Tiago, aos Tiagos, né, Thiagos, queridos, a toda a diretoria, e a nossa gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, é isso. Agradeço, viu, doutora? Muito, muito, muito sua atenção, sua disponibilidade. E aguardo todo mundo no próximo episódio do Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Conseguimos? E eu quero agradecer a doutora Adriana pela disponibilidade do tempo. A gente sabe que hoje foi uma agenda corrida, né? E também quero agradecer muito a diretoria da OAB, aqui a presença da doutora Amanda. Sem a OAB nos auxiliando, sem a gente ter discutido muito, sem ter caminhado, sem ter sido a correria que foi esse podcast, jamais teria saído do lugar, né, Amanda? Exatamente, Júlia. Hoje o dia foi intenso. Tanto para nós quanto para a doutora Adriana. Eu agradeço a presença da doutora, agradeço a oportunidade também e o excelente trabalho que o Legalmente Cast tem feito. E se você não segue o Legalmente Cast ainda, já nos siga nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @legalmente.cast e o YouTube da OAB. Aguardo vocês no próximo episódio.